Nós vamos falar hoje sobre o futuro do mundo. E eu vou dizer uma coisa para você: se tem um que não erra o futuro, o único que não erra no futuro é a Bíblia. Amém, igreja? O único que não erra de jeito nenhum. Então vamos lá, você vai abrir a Bíblia em Daniel. Daniel capítulo 9, verso 20. Lembrando que quando Daniel recebeu essa profecia, foi um anjo que entregou para ele. Quando ele recebeu essa profecia, estava finalizando o cativeiro da Babilônia, estava findando. E Daniel, ele viu nos livros que realmente a duração daquele cativeiro estava encerrando. Então Daniel diz assim, verso 20: falava eu ainda, isso é Daniel que está falando, tá? Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Então ele estava orando, ele estava em jejum. Falava ainda na oração, quando veio quem, gente? Quando o homem Gabriel, mas na verdade ele fala o homem Gabriel, mas é um anjo, né? Então, na oração, apareceu o anjo, que eu tinha observado na minha visão no princípio. Veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me. Falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Dá uma pausa aí, dá uma pausa. O anjo trouxe uma revelação para Daniel, e essa revelação, ela falava sobre o povo de Daniel, que é o povo de Israel. Só que no original, gente, essas 70 semanas, olha, no original, quando fala 70 semanas, ela se refere a 70 semanas de anos. Aí você diz assim, mas não estou entendendo. É porque as contas de Deus é diferente. Amém? Amém, gente? As contas de Deus é diferente. Deus tem um jeito de fazer as contas dele. Às vezes a gente faz uma conta, a gente determina alguma coisa, não acontece, aí fica triste. Não, você fez a sua conta, mas Deus é quem passa a régua. Então, o anjo estava falando não de semanas, mas de semanas de anos. Tá? E ele diz, olha só que lindo, povo de Deus, desse dia aqui, até se cumprir o que ele falou, bateu exatamente essas semanas. Entenda, quando se refere a Jesus, bateu certinho 483 anos.
483 anos depois, Jesus entra em Jerusalém. E eu quero chamar a sua atenção porque se bateu certinho o dia que Jesus ia entrar em Jerusalém. Por que as outras coisas não vão bater certinho? Então, esse dia, olha só, o anjo diz assim, ainda no verso 24, o anjo diz assim, olha, essas 70 semanas estão determinadas para fazer o quê? Cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para fazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Ele estava falando de quê? De Jesus, do sacrifício do Senhor Jesus. Olha que coisa, gente, quase 500 anos antes, Deus estava mandando um anjo conversar com um homem chamado Daniel e dizer exatamente o que iria acontecer com o sacrifício de Jesus. Com o sacrifício, a morte de Jesus na cruz, fez cessar a transgressão. Ah, pastor, como assim fazer cessar? Ainda peca? Mas o povo continua pecando. Entenda, quem aceitou o que Jesus fez é cancelado os pecados. Ah, pastor, mas todo mundo tem pecado. Sim, meu irmão, minha irmã. Para isso existe o perdão. É igual você chegar para pagar uma conta e alguém chegar e falar assim, você não deve mais nada. Agora daqui para frente o que tu comprar, tu vai pagando. Mas até aqui está zerado. Agora é só pedir perdão os erros daqui para frente. Então, povo de Deus, olha só que lindo isso. Aquela morte de Jesus foi para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, porque havia uma dívida, povo de Deus. Pense numa dívida que fazia até o diabo cobrar. Ah, pastor, o diabo cobrava. Pode ler lá em Jó, se ele não cobrava. Manda ele cobrar agora. Agora nós temos um advogado. Diga glória a Deus. Então vamos lá. Para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e para trazer justiça eterna. Tudo isso aqui aconteceu com o sacrifício de Jesus. Então, continuando. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Dá uma pausa aí. Então ele está marcando tempo. Ele está dizendo o seguinte, desde a saída da ordem para restaurar e edificar. Por quê? Porque no cativeiro babilônico a cidade foi destruída. A cidade foi destruída. E por isso você vê lá Neemias restaurando os muros e tal. Então, desde aquela época até o ungido, ele já marca o tempo. E quando ele está falando assim, até o ungido, está falando de Jesus, ao príncipe. 70 semanas e 62 semanas. Fala que iriam ser dias angustiosos, né? E realmente foi uma luta para reedificar Jerusalém. Verso 26. Depois das 62 semanas, será o quê? Morto ungido. Para você ver como está marcando, está marcando datas. Determina. O anjo está dizendo, tudo que o anjo falou aconteceu. Porque depois de 62 semanas, Jesus morreu. Semanas de anos. Tá? Então vamos lá. E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será um dilúvio. E até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Dá uma pausa aí. Olha só. Rapaz, essa profecia, olha que
Que lindo! O Gabriel é abençoado mesmo, hein? O anjo Gabriel falou exatamente a época que Jesus viria. Olha só, falou a época que Jesus viria, falou o que iria acontecer, falou quando ele ia morrer, e mais, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Depois que Jesus morreu, olha só, isso aqui é muito forte. Depois que Jesus morreu, aproximadamente, que foi acontecendo, né? O general Tito, ele veio com o exército romano e destruiu tanto a cidade como o templo. Olha como foi assertivo essa profecia. Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Ninguém adivinha mais o futuro do que a Bíblia. Ninguém sabe o futuro mais do que a Bíblia. Se você quer saber o futuro, leia a Bíblia. Então, ele veio e destruiu do jeito que falou. Depois da morte do ungido, passou aproximadamente 70 anos. Por isso que Jesus disse assim, ó, não vai ficar pedra sobre pedra. Lembra? Que disseram assim, olha que templo bonito. Ele disse assim, legal, não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus já tinha falado. Então veio Tito, general Tito, né, e destruiu com tudo. E ele ainda fala assim, aí diz assim, e o seu fim será um dilúvio. Essa parte do dilúvio aí eu não sei o que é que aconteceu. Também não tem nos históricos. Não tem como eu falar para você o que foi. Mas ele diz, e até o fim haverá o quê? Epa, peraí. Olha, agora a gente está falando do futuro para eles. Era futuro para Daniel. Era futuro para o povo daquela época. Para a gente é o quê? Passado. Porque isso já aconteceu. Agora ele vai falar o quê? Ele diz assim, e até o fim haverá guerra. Agora ele já está entrando na escatologia. Até o fim vai ter guerra. E ele ainda diz, desolações são determinadas. Povo de Deus, se a Bíblia diz que vai haver guerra, vai haver guerra. Israel não está livre de guerra, porque diz que até o fim vai haver guerra, até o fim, até o Armagedon. Armagedon é a última, mas vai haver guerra. Não tem como fugir disso. Acertou exatamente tudo o que aconteceu, e daqui para frente ele vai acertar também. Diga amém. Então vamos lá. Até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Então a gente já sabe que Israel não vai se livrar das guerras até o fim. O trem vai moer lá até o fim, em guerras. Está aqui escrito. Aí no verso 27 entra um personagem. Aqui já está falando do futuro. Aqui, daqui para frente, ó, futuro. Ele fará firme aliança com muitos. Ele quem? Já entrou, o anjo já entrou e disse assim, ele vai firmar aliança com muitos por uma semana. Lembre-se, semana de anos. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Opa! Peraí, olha só. Hoje não tem templo. O povo de Israel não tem templo. Não tem sacrifício de animais. Não tem oferta de manjares. Não tem. O cronômetro está cravado. Ó. Mas aqui está dizendo que esse homem aí, ele fará aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício de oferta de manjares. Então, peraí. Para
ter sacrifício e oferta de manjares, tem que ter o quê? O templo. Saúde. Tem que ter o templo. Hoje, na atualidade, tem o templo? Tem templo? Jerusalém não tem templo. O povo judeu não tem templo. Diferente de mesquita, tá? Mesquita, essas coisas. Não existe templo. Então agora você vai pegar o ponteiro, e vai colocar no tempo que a gente está. Jesus já morreu. Amém? O general Tito já invadiu, destruiu. Beleza, já foi. Já aconteceu tudo isso aqui. A cidade foi destruída e tal, mas não foi feita aliança ainda. Então a gente vai pegar o ponteiro e vai trazer para onde a gente está. Não foi feita aliança, não existe templo ainda. Tá vendo que a gente está ainda nesse meio. Não foi feita a aliança ainda. A aliança, ela será feita com muitos por uma semana. Metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. Aí fala assim: sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está terminada se derrame sobre ele. A Bíblia está falando, Gabriel está falando sobre o anticristo. O anticristo que vai fazer aliança. Quem vai fazer as alianças é o anticristo. Não fez ainda. Não tem templo ainda. Veja que o ponteiro está aqui, Então, pastor, a Bíblia não erra. Quais serão as cenas dos próximos capítulos? Exatamente essa aqui. A Bíblia está dizendo que vai haver guerra até o fim. Estamos nas guerras. Tá? O ponteiro está nas guerras. Vai haver guerras e desolações até o fim. Estamos aqui, exatamente aqui. Quais serão as cenas dos próximos capítulos? Ele fará aliança com muitos. Igreja, o que vai acontecer agora? Profeticamente, não erra não, tá? Isso aqui não erra não. Vai surgir um homem. Esse homem será o anticristo. Ele vai fazer aliança com um monte de líder por uma semana. Uma semana de anos. Quer dizer, 7 anos. Quando nós virmos na TV um homem surgir e fizer aliança com aquele povo tudo lá, aquele povo tranquilo, né? Aquele povo vizinho lá de Israel, tudo tranquilo. Ele vai fazer aliança com todo esse povo. E essa aliança será feita por 7 anos. Só que na metade... Pastor, mas peraí, eu não vou ser arrebatado. Calma. Porque Jesus diz assim: quando virdes o abominável. O que ele quis dizer quando ele diz assim: quando virdes o abominável no lugar santo? Quando você vê, quando nós vamos ver. Pastor, a gente vai ver o anticristo? Vai. Acredite se quiser. Quando virdes o abominável da desolação, quem lê entenda o que prediz o profeta Daniel. Até Jesus falou aí de Daniel. Então nós vamos, isso é a minha fé, baseado no que Jesus disse: quando virdes o abominável da desolação no lugar santo. Então a gente vai ligar a TV e vai surgir um líder. Ninguém vai notar, como sempre. Ninguém vai notar. Mas quando você estiver assistindo televisão e aí aparece ele, e aí diz assim: olha, tal, fulano foi indicado para o Nobel da Paz e tal, a ONU apoia e tal, e ele conseguiu fazer uma aliança de 7 anos com todo o entorno ali, até os inimigos de Israel. Tudo foi feito uma aliança de 7 anos.
de muita prosperidade, de andar juntos, árabes, judeus, vão estar tudo, vai aparecer assim. O crente que sabe a profecia, quando ele vê isso, ele vai dizer assim: Jesus está voltando. Diga glória a Deus. Aí tu se prepara para voar. Tu já vai assim aquecendo assim, ó. Amém? Já vai se aquecendo assim, porque tu vai voar. Tu não vai ficar aqui. Tu vai se arrebatar. Já vai. Quando tu vê a notícia, tu já vai logo treinando. Porque tu vai voar, tu não vai ficar aqui não. Diga glória a Deus. Então, entenda, nós estamos falando do futuro, de coisa certa. Porque a profecia acerta na mosca. Diz que ele vai fazer uma aliança, mas ele vai quebrar essa aliança no meio. Então era 7 anos, 3 anos e meio. Dá exatamente. Você sabe que são 7 anos, 3 anos e meio. Aí os outros 3 anos e meio começa a grande tribulação. Quando ele quebrar a aliança, por quê? Porque ele vai entrar no templo. A Bíblia diz que ele vai entrar no templo e vai se colocar como se fosse o próprio Deus. Aí, Israel vai romper com ele, aí o pau vai quebrar. Aí o mundo vai sentir a grande tribulação. Então, povo de Deus, a gente está aqui, ó, o Espírito Santo está mostrando onde é que a gente está. Porque tem gente que está perdida. Oh, meu Deus, Jesus não disse que ia voltar, não voltou, não sei o quê. A pessoa está perdida. O Espírito Santo está colocando o ponteiro exatamente onde a gente está. Agora, eu vou finalizar para não ficar muito, né? Porque às vezes você já está cansado, às vezes estou cansado. Eu vou finalizar numa coisa que eu também não sei, mas você medita. Você vai passar a página aqui, para o capítulo 12. E no capítulo 12 fala o tempo do fim. Capítulo 12. No verso 3, a partir do verso 3. Daniel capítulo 12, verso 3 diz assim: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos, olha nós aqui, muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e eis que estava em pé outros 2, um de um lado do rio e outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isto seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Diga glória a Deus. Amém? Então, a pergunta é: quando essas coisas vão se cumprir? Aí o anjo diz assim: depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Pastor, mas um tempo, 2 tempos e metade, um tempo. Será 3 anos e meio? Eu não sei. Eu sei que ele diz assim: e quando se acabar a destruição do poder do povo santo,
estas coisas todas se cumprirão. Quando vai acontecer? Eu não sei decifrar isso aqui. Talvez está assim já para ninguém saber. Não é? Hein, igreja? Você concorda comigo? Talvez está assim para ninguém saber. Quando que vai se cumprir? Um tempo, 2 tempos, metade. Deus é assim. Deus é assim. Então a gente não sabe o dia. A gente não sabe quando. Mas a Bíblia nos dá sinais. Fique ligado. Presta atenção. As guerras vão acontecer até o fim. E fique ligado quando o acordo de paz de 7. Olha o 7 aí, hein, gente? O 7. Quando o acordo de paz for declarado lá em Israel, 7 anos, pode se preparar. E essa pessoa responsável por esse acordo, ele é o anticristo. Ele vai estar no lugar santo, em Israel. Quem entendeu? Então, ó, fica ligado, tá? Pastor, eu vou ver o anticristo. Vai ser bem. Vai, porque quando a gente vê, meu irmão, aí se prepara. Se prepara. Se você vai voar dessa terra aqui. Vai ser bênção demais. Amém, igreja? Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus, meu Pai. Talvez você está com um montão de problema. Foca no céu. Ó, olha para o céu. Meu Deus, nosso Pai, primeiramente nós queremos agradecer, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela revelação da palavra. Deus está preparando um povo. Deus está te preparando para subir com Ele. Aleluia por isso. Que essa mensagem ela fique na tua alma, ela fique impregnada no teu coração. Em nome de Jesus, meu Deus, talvez essa pessoa está com tanto problema. Olha para o céu, olha para as profecias, olha para o que Deus prometeu. E tudo o que Ele disse aconteceu na época que tinha que acontecer. E vai acontecer em breve. E o nosso Senhor vai nos buscar.